Olá, crianças, tudo bem? Estamos iniciando a aula de Geografia, uma aula baseada no livro Caminhos e Vivências, nas páginas 110 e 111, que iremos falar sobre o movimento aparente do Sol. Exatamente, professora. E para iniciarmos, vamos reprisar um pouco da história em quadrinho que vimos na aula anterior. A história franjinha em ganhar ou perder, na página 108. Vamos fazer a leitura da parte final da história. Bolas, perdi o dia. Quando Franjinha disse, perdi o dia, será que ele estava se referindo apenas ao momento em que estava claro? O momento que o sol se faz presente? Nossa, professora, são questões bem válidas. Vamos refletir sobre isso, crianças? Crianças, quando falamos um dia, estamos falando sobre um período de tempo que também medimos, e este também é expresso em formato de números. Por exemplo, quando falamos 24 horas, formamos um dia. Para podermos entender melhor, é necessário que possamos entender melhor dois movimentos que a Terra faz: o movimento de rotação e de translação. Esses movimentos da Terra são muito importantes para nós, por estar relacionados com o dia de 24 horas e o ano que possui 365 dias. O movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ela demora 365 dias para realizar esse movimento. Esse movimento é responsável direto pela existência das estações do ano: o inverno, o verão, o outono e a primavera, e também pelas variações climáticas. Vocês estão vendo aí logo abaixo como esse movimento ocorre. Outro movimento importante é o de rotação. É um movimento que a Terra realiza em torno do seu eixo, ou seja, é um movimento giratório do nosso planeta, como se fosse um peão girando em pé. Esse movimento é muito importante também para nós, pois ele é responsável pela existência dos dias e das noites. Vejam como ele ocorre. O movimento de rotação possui uma duração de 24 horas, sendo essa duração de um dia na Terra. É ele, por exemplo, que determina os dias e as noites. Por causa desse movimento de rotação, existe o movimento aparente do Sol, que ocorre de leste para oeste. Ou seja, o Sol sempre nasce a leste e se põe a oeste. Como vemos o Sol se movimentar durante o dia? Ao amanhecer, vemos o Sol ao leste. Nesse momento do dia, os raios solares incidem na Terra de forma inclinada, ou seja, meia torta, com pouca força. Dizemos então que existe poucos raios de sol nas primeiras horas do dia. Conforme passa o dia, o sol movimenta-se, contornando como se fosse a metade de um círculo, que atravessa o céu de horizonte a horizonte, no eixo leste-oeste. Ao meio-dia, o sol está na região central, ou seja, no meio do círculo, atingindo diretamente na Terra. Neste ponto, dizemos que a quantidade de raios solares são bem maiores, então se torna mais quente. Nas horas finais do dia, quando a noite está próxima, o Sol está na parte final da metade do círculo e os raios voltam a incidir de forma torta ou inclinada na Terra. Dizemos assim que os raios solares se tornam mais fracos nas horas finais do dia. Então, a temperatura fica bem mais baixa, a gente não sente tanto calor. Como podemos relacionar nossa sombra à posição do Sol? Primeiro, devemos construir alguns conceitos. Vamos lá. A luz do Sol ilumina corpos. Este é o nosso primeiro conceito. Atrás de um corpo opaco, forma uma sombra. Tá certo? E o corpo opaco é aquele corpo que não permite a passagem de luz, ou seja, ele não é transparente.
Outra coisa que a gente precisa também saber é que à medida que o Sol muda de posição no céu, a posição e o formato da sombra mudam também. Então, vamos aprender na prática? Temos aqui várias posições do Sol em algumas passagens de tempo. Por exemplo, o Sol de 8 horas, de 10 horas, de meio-dia, que é 12 horas, de 2 horas da tarde, que são 14 horas. Nós vamos analisar cada sombra diante desse horário. Vamos imaginar que tem uma pessoa aqui no meio desses sóis. Esta pessoa vai bloquear a luz do sol e vai gerar uma sombra. Por quê, professor? Lembra? Porque ele é um corpo opaco. Mas será que o tamanho da sombra vai mudar dependendo da posição em que o sol ocupa no céu? Vamos ver isso agora? Para a gente saber o tamanho da sombra, a gente pode traçar uma reta vindo do centro do sol até o chão, mas passando em cima da cabeça da pessoa. Professora, onde vai estar a sombra desta pessoa? A sombra dessa pessoa vai estar em toda essa região aqui, vindo dos pés da pessoa até o ponto do raio de luz em que o raio atingiu o chão. Vai ser a sombra, tá certo? Esta região forma a sombra de 8 horas da manhã. Agora, vamos fazer o mesmo com o sol de 10 horas? Vamos fazer a mesma coisa, passar a luz da mesma forma que fizemos às 8 horas da manhã. Mas é importante que a luz toque na cabeça da pessoa. Nesta região aqui, que vai da pessoa até o último raio que atingiu o chão, é a sombra da pessoa às 10 horas da manhã. Agora, iremos fazer o mesmo às 12 horas, ou seja, meio-dia. Partimos a luz que veio do sol, mas reparem que a luz parou na cabeça da pessoa e não chegou ao chão. Quando temos o sol ao meio-dia, ou seja, 12 horas, só teremos a sombra na parte de baixo desta pessoa ou na parte de baixo de qualquer outro objeto. Continuando, se a gente traçar a luz às 2 horas da tarde, temos essa região de sombra. E se fizermos o mesmo às 4 horas da tarde, teremos esta outra sombra aqui. Então, crianças, dessa forma, acredito que isso tornou mais fácil a nossa compreensão. E o que aconteceu com o tamanho da sombra ao longo do dia? Ela mudou? Foi? Justamente como falamos anteriormente, a sombra muda de acordo com a posição do céu. Até 12 horas vai diminuindo. E a partir de 12 horas ela vai aumentando. O legal é que, devido a esta mudança, os seres humanos construíram um aparelho conhecido como relógio solar. E por que ele é chamado de relógio solar, professora? Porque ele utiliza a sombra formada por um objeto para indicar a passagem do tempo e até mesmo a hora em um determinado momento do dia. Acreditamos que esta tenha sido uma das maiores invenções humanas. E agora vamos à explicação da nossa atividade, localizada na página 110 e 111 do nosso livro Caminhos e Vivência. Vamos para a questão número 2. Sol e sombra. Você é um bom observador. Encontre em qual das imagens a sombra não combina com a posição do sol. Então, crianças, vocês vão traçar, certo? Aquela reta e verificar se realmente as sombras estão condizentes. Lembrando que a gente explicou anteriormente como é que a gente vê essa sombra. Então, passem a reta, tá? Do sol, passando por cima da cabeça da pessoa até o chão. E vocês vão ver onde a sombra deveria estar da pessoa. Ok, pessoal? Na questão número 3, diz assim: agora observe a posição das sombras nas duas imagens e descubra qual é a posição do sol. Desenhe onde ele deveria estar. Então, crianças, nessa questão, vocês vão fazer o sentido contrário, tá bom? Vocês vão fazer uma reta, começando do início da sombra, tá? Passando por cima da casa, certo? Encostando bem em cima da casa e continuando, tá? Essa inclinação.
Vocês vão ver onde o Sol deveria estar, certo? É só fazer o sentido inverso da explicação que nós tivemos, tá bom? Nós iremos realizar somente até a questão número 3, tá bom? A questão número 4 ela vai ficar para a próxima aula, será uma outra temática que nós iremos abordar, que vai dar continuidade a essa explicação, tá bom? E assim, crianças, esperamos que vocês tenham compreendido tudo direitinho do que a gente conversou, tá certo? Um beijo e até breve.